Mário Dias, direto do Rio de Janeiro. Boa tarde, Mário. Como está a expectativa aí para a chegada do Paulo Souza e sua comissão técnica no Fla? Boa tarde, um grande abraço para você. Expectativa é que na sexta-feira já comece o trabalho aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Há uma certa desconfiança de parte da torcida, não dá para dizer que há uma animação geral, até porque o Paulo Souza nunca foi o plano A do Flamengo, tanto é que a diretoria que viajou a Lisboa teve encontros com o Jorge Jesus na residência dele, até aquela polêmica toda antes da demissão do JJ do Benfica. Mas com o Paulo Souza fechando o acordo, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, gostou muito da conversa. O presidente, Rodolfo Landim, no segundo momento, viajou também, depois do Natal, até Portugal para conversar tete a tete com o treinador. Gostaram muito da metodologia de trabalho dele, de ser um cara que joga para frente, como o Flamengo tem esse ímpeto ofensivo. Inclusive, o Paulo Souza já, pelas informações de bastidores, já querendo alguns investimentos no clube, inclusive na área tecnológica. A gente está vendo aí ele numa preleção com atletas, no vestiário, no hotel, mas ele também tem aí uma característica bem semelhante ao José Mourinho na Roma, que é utilizar um telão dentro do gramado, no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu, que vai ser utilizado para poder orientar os jogadores durante as atividades. Algo novo, o Flamengo já está providenciando esse grande telão para colocar no CT Ninho do Urubu, na Zona Oeste. E a gente ouve também algumas notícias, Mário, de que Paulo Souza quer contar com um goleiro, uma contratação de um goleiro também de nível top. Tem mais alguma pista de uma exigência, de necessidade desse elenco que já é tão bom do Flamengo, que tenha vindo da comissão técnica? Ainda são muitas especulações. O Flamengo renovou com o Diego Alves, que é um goleiro de muita experiência, com passagem pelo futebol europeu, que Paulo Souza bem conhece, durante a passagem dele pelo Valência e outros times também. O Diego Alves, inclusive, foi tido como pegador de pênalti do Messi, do Cristiano Ronaldo, mas ele já está mais para fim de carreira, muitas lesões na temporada passada, tanto é que o Hugo Souza, o Neneca, teve muitas oportunidades no fim da temporada, um jovem goleiro que oscilou bastante, depois que ele surgiu muito bem no título do Campeonato Brasileiro do ano retrasado pelo Flamengo, ainda na gestão do Rogério Ceni, depois da saída do Jorge Jesus e a passagem do Domi, o espanhol, pelo Flamengo. O Hugo renovou o contrato, é um garoto muito novo ainda, e o Flamengo quer sim um jogador para a posição de experiência, porque ainda não confia plenamente no Hugo, apesar de ser um jogador até com um futuro e podendo ser um atleta para o Flamengo ganhar dinheiro com uma provável negociação. Mas ainda não tem um nome cravado. O Flamengo está trabalhando muito quieto com relação à negociação. O que vem sendo muito falado é proposta ou especulação com relação ao Gabigol, o Gabriel, que teria aí times da Inglaterra, o Newcastle e o West Ham, de olho nele, mas a multa rescisória, o Flamengo não abre mão de 33 milhões de reais. O Gabigol, inclusive, voltou antes das férias, se representou ontem, já de olho também na seleção brasileira, que será convocada no fim desse mês pelo Tite para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Mário, a multa é 33 milhões de reais, não de euros, é isso? Não, é de euros. De euros, tá. 200 e tantos milhões, acho que 212 milhões de reais, é um valor muito alto. O Flamengo investiu pesado no Gabigol, é o grande ídolo da torcida. Eu acredito que ele não vai querer se transferir nesse momento, até porque ele teve duas passagens bem apagadas no futebol europeu. Era mais novo, mais jovem, pelo Benfica, pelo Inter de Milão também. Mas nesse momento ele é um jogador top no futebol brasileiro, está na seleção com o Tite, mas tem aí essa especulação do futebol inglês com relação ao Gabigol. Certamente, se fosse de reais, seria uma multa muito baixa pelo que representa o Gabigol, pelo que tem jogado no Flamengo. E acho que, como você disse, o interesse em disputar uma Copa do Mundo deve prevalecer na intenção do Gabigol em continuar no Flamengo e não ir para o futebol inglês. Embora a Inglaterra seja hoje o principal país, com o principal campeonato nacional,
com os maiores investimentos. Acho que para qualquer jogador jogar na Inglaterra, mesmo não sendo em um dos times que disputam o título, é de fato uma promoção, algo importante demais, não só do ponto de vista financeiro, mas Gabigol tem esse plano, né, disputar a Copa do Mundo, e nada melhor do que ficar no Flamengo, permanecer no Flamengo para poder continuar na seleção do Tite. E não é uma disputa muito fácil, ele não está garantido, né, mas ele está no grupo ali, uma temporada 2022 em alto nível, seguindo em alto nível com o novo treinador Paulo Souza, pode representar esse grande sonho de disputar o Mundial. Confere, Mário. E ele tem concorrentes diretos no ataque da seleção brasileira que jogam no futebol inglês, inclusive o Rafinha do Leeds, que surgiu recentemente, também um jogador canhoto, joga mais pelos lados, mas o Gabriel também não é aquele centroavante que fica paradão na área, estilo Pedro, que é um jogador que o próprio Tite gosta muito, mas acabou se lesionando, não participou da Olimpíada, jogador que teve uma passagem boa pelo Fluminense, quando foi para o futebol europeu não rendeu tanto na Fiorentina, voltou para o Flamengo, e também outros jogadores, o Roberto Firmino, o Gabriel Jesus, o próprio Richarlison, são todos jogadores que estão atuando no futebol inglês. Só que me parece que na cabeça do Gabigol, ele teria que se firmar fora do país, porque ele já teve 2 passagens ruins. Então, nesse momento, é muito mais confortável ele estar no Flamengo, ser um ídolo, um jogador que vai fazer muitos gols, pelo menos foi assim nas últimas temporadas. A expectativa é que ele continue muito bem. Pode ser que não ande como planejado, mas nesse momento acredito que para o Gabigol sair do Flamengo seria uma proposta muito boa e também de um time de maior visibilidade, apesar de eu concordar contigo que o futebol inglês, mesmo os times médio porte, eles têm aí um campeonato muito bom. Bom, do rubro-negro para o tricolor tem anúncio, mais anúncio no Fluminense, depois de Felipe Melo, William Bigode, tem mais alguém chegando aí, vamos dar uma olhadinha? Natan Meia, que veio do Galo, foi anunciado como novo reforço até o fim de 2022. E ele já mandou recado para a torcida tricolor. Vou jogar, né? Independente da posição que me colocarem, eu vou dar o meu melhor. Se for de volante, se for de meia, que nem você falou, eu já joguei de centroavante também. Então, qualquer posição aí que me colocarem, eu vou dar o meu melhor e tentar ajudar a equipe da melhor maneira. Eu aprendi muito nessa questão de jogar em outras posições, né? Eu acredito que por eu ter passado, às vezes, um técnico colocava o olho e falava assim, o Natan tem que atuar um pouco mais recuado, aí eu jogava de segundo volante. Aí eu chegava em outro time e falava, o Natan finaliza bem, vamos colocar ele mais pra frente. Isso daí eu acho que me ajudou muito, sabe, a aprender taticamente. Isso daí hoje eu me sinto um pouco mais prevalecido por conseguir fazer outras posições além da minha. A característica é, desde dentro de campo quanto fora de campo, o máximo respeito, né? Eu sou um jogador que sou 100% focado nisso. Quem me conhece, quem é meu amigo realmente sabe que eu vivo isso, né? E quando eu estiver dentro de campo eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor a cada minuto. Natan é jogador valorizado, mas que não vinha encontrando espaço no Galo, que tem um elenco muito estrelado. Ele vem para encorpar o elenco. O Abel Braga tá com um elenco já que vai tomando uma forma muito interessante, não é, Mário? É o 5º reforço anunciado pelo Fluminense, que ainda tem outros 2 jogadores, pelo menos, para chegar, para serem anunciados a qualquer momento. O Germancano, ex-atacante do Vasco, terminou o contrato, está em negociação e deve ser uma sombra para o Fred ou um provável substituto para o maior ídolo do Fluminense dos últimos tempos, que está em vias de encerrar a carreira no meio do ano, e o Fluminense quer ter um elenco forte para disputar a pré-Libertadores e também um lateral. O Cristiano, que está jogando no futebol do exterior, já chegou e foi anunciado o equatoriano Pineda, do Barcelona de Guayaquil, zagueiro David Duarte, que era do Goiás, Felipe Melo e William Bigode, jogadores do Palmeiras muito experientes, para dar uma encorpada nesse elenco que o Abelão volta a treinar o clube, mais uma passagem do Abel Braga pelo Fluminense, e o Natan chegando, ele vai ser um jogador ali para ser o articulador do meio de campo. O Fluminense estava procurando uma peça de reposição para essa posição específica, inclusive o Ricardo Goulart foi tentado, o Fluminense encerrou as negociações com ele, e também o Fluminense que tentou no passado com Casares, também com Paulo Henrique Ganso, que segue no elenco, mas com muitas lesões e com oportunidades que acabou não aproveitando no time. O Natan é um jogador com mais iniciativa, o mais intenso que o Ganso,
que ainda não veio justificar o investimento que foi feito nele no Fluminense. Mário Dias, e alguma novidade nos outros gigantes do Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo? Vasco e Botafogo ainda tímidos nas negociações, não dá para dizer ainda reforços. O Botafogo pretendendo Elkson, que teve uma ótima passagem no clube, foi para o futebol chinês e está retornando ao futebol brasileiro, mas o Botafogo ainda dependendo desse novo investidor que vai chegar nessa parceria que o Botafogo vai ter ao estilo do Cruzeiro, ainda não assinou, mas também fortalecendo a expectativa essa, o seu futebol, mantendo um pouco da base, tendo dificuldade com alguns jogadores, e também a questão da reapresentação de atletas com Covid-19, já afastados dessa primeira semana de trabalhos. O Rafael, que foi uma das grandes contratações no fim da última temporada, acabou não se firmando porque chegou fora de forma no finzinho do Campeonato Brasileiro da Série B, estava no futebol europeu, e ele que agora seria, veio até com a camisa 7, né, um torcedor do Botafogo, ele que é gêmeo do Fábio, dois jogadores revelados no Fluminense, com passagem pelo Manchester United, e sendo uma possibilidade de jogar como ponta direita, como lateral também, e ele está se recuperando aí da Covid-19, assim como muitos atletas no Vasco. Nenê, inclusive, foi a principal contratação no finzinho do ano passado, né, jogou a reta final da Série B, e o Vasco, que fechou ontem, anunciou o Raniel, ex-Santos, passagem pelo Cruzeiro e São Paulo, jogador que vinha de lesões e problemas também de saúde, uma grande oportunidade, já que o Vasco não tem mais o Cano, de ser o centroavante da equipe, e o Vitinho, um jogador também do Corinthians, revelação da base, que não teve grandes chances. O Vasco está apostando em jogadores desconhecidos para tentar voltar à Série A ao longo do ano. Preparação para o Campeonato Carioca, tanto do Vasco quanto do Botafogo, mais tímida do que Fluminense e Flamengo, mas a dupla Fla-Flu vai focar nesse primeiro momento na Libertadores, no caso o Fluminense na pré-Libertadores, e os jogadores mais jovens que devem iniciar o Campeonato Carioca, tanto no Fluminense quanto no Flamengo. Mário Dias, muitíssimo obrigado pelas informações aí do Rio de Janeiro. Grande abraço. Um abração, valeu.